Imagine um trem de 200 toneladas colidindo com um prédio residencial. Não é um desastre de filme, é a rotina diária em uma cidade onde a geografia declarou guerra aos engenheiros. Na China, a construção civil não segue regras, ela as reescreve. Aqui, pontes são construídas usando foguetes militares e arranha-céus têm buracos gigantes no centro para não cair com o vento. Como eles ancoraram um elevador de vidro em um penhasco vertical, usando apenas parafusos. Hoje vamos dissecar 8 megaestruturas que o mundo julgava impossíveis. Bem-vindos a Chongqing, o pesadelo de qualquer urbanista. Com 30 milhões de habitantes espremidos entre montanhas e vales, o espaço aqui não é apenas raro, ele não existe. Diante de um paredão de prédios residenciais de 19 andares, os engenheiros tinham uma escolha brutal: demolir o lar de milhares de pessoas ou cancelar uma linha de transporte vital. Eles escolheram a terceira opção: atravessar. A linha 2 do monotrilho não contorna a cidade, ela penetra nela. O trem rasga o ar e entra diretamente entre o 6º e o 8º andares do edifício Liziba. Parece o cenário perfeito para um tormento sonoro eterno. Viver com um monstro de aço rugindo na sua sala de estar a cada 3 minutos. Mas a engenharia acústica operou um milagre. Usando rodas de borracha maciça e um sistema de suspensão a ar, o barulho foi reduzido ao nível de uma máquina de lavar louças. Mais de 20 mil passageiros desembarcam diariamente dentro deste prédio, saindo do vagão diretamente para o corredor de um apartamento. É a fusão radical entre a máquina pesada e a vida doméstica. Uma solução que prova que quando o espaço horizontal acaba, a sobrevivência exige audácia. Mas se um trem atravessando um prédio parece insano, espere até ver como eles decidiram transportar multidões verticalmente em um terreno onde a única fundação é uma parede de rocha vertical. No Parque Florestal de Zhangjiajie, os pilares de pedra inspiraram mundos de ficção científica, mas alcançá-los era uma tortura logística de 3 horas de caminhada. A resposta industrial foi construir o elevador Bailong. Não é um simples transporte, é o elevador ao ar livre mais alto do planeta. 3 cabines de 2 andares, blindadas com vidro temperado, sobem 326 metros em direção ao céu. O desafio técnico aqui era aterrorizante. Como fixar uma estrutura de aço colossal em uma falésia natural sem que ela desabe sob o próprio peso? A solução exigiu precisão cirúrgica. 66% do poço do elevador foi escavado para dentro da montanha. O restante é mantido no lugar por 154 parafusos de ancoragem de aço de alta resistência. Cada um desses pinos penetra 50 metros na rocha viva, fundindo a geologia com a metalurgia. O sistema transporta 18 mil pessoas por dia, transformando aquela escalada exaustiva em uma ascensão de apenas 118 segundos. Os passageiros sentem o estômago embrulhar enquanto o vale desaparece sob seus pés. Mas dominar a verticalidade em terra firme é uma coisa. O jogo muda quando o solo desaparece e você precisa conectar 2 picos separados por um abismo onde nenhuma máquina consegue chegar. O Vale do Rio Sidu era uma ferida aberta na geografia, um precipício de 900 metros de largura, onde nem guindastes conseguiam trabalhar. A altura do fundo do vale até a estrada é de 496 metros. As nuvens passam literalmente por baixo da ponte. Durante a construção, os engenheiros encararam um problema sem solução. Como passar o primeiro cabo através de um vazio tão vasto e ventoso? A resposta veio do arsenal militar. Em uma manobra inédita, a equipe usou foguetes de precisão. Eles amarraram os cabos guia aos mísseis e os dispararam através do abismo, acertando o alvo no outro lado. Com a linha estabelecida, a construção pôde começar. O cabo principal que sustenta essa besta tem 800 milímetros de diâmetro. Ele é feito de 37 mil quilômetros de fios de aço, o suficiente para quase dar uma volta na Terra. Hoje, atravessar essa ponte é dirigir sobre o céu, reduzindo uma viagem de 5 horas para apenas 1 minuto. Mas enquanto alguns lutam para manter estruturas no ar, outros enfrentam a pressão esmagadora das profundezas do oceano. Mergulhamos agora para o ponto mais profundo, 88 metros abaixo da superfície do mar, na Baía de Qingdao. A missão: conectar 2 margens industriais com uma linha férrea de alta velocidade. Construir uma ponte era impossível devido aos navios e tempestades. A única opção era escavar.
O túnel Qingdao é uma cápsula de sobrevivência de quase 9 quilômetros sob o leito marinho. A pressão da água nessa profundidade é implacável. Ela busca qualquer falha para esmagar a estrutura. O concreto comum seria pulverizado em meses. Para combater isso, foi criada uma mistura especial de concreto, capaz de resistir a forças que destruiriam estruturas convencionais. Mas a força do material não bastava. O túnel é vigiado por uma inteligência artificial. Sensores a cada 50 metros monitoram a estrutura em tempo real, detectando vibrações milésimos de segundo antes de um vazamento catastrófico. Trens cruzam a escuridão a 80 km por hora, alheios às toneladas de oceano sobre suas cabeças. De volta à superfície, a ambição chinesa não se contenta em construir alto. Ela quer deitar os arranha-céus no céu. Voltamos a Chongqing para ver uma estrutura que zomba da lógica. O Raffle City é um complexo de 8 torres, mas o choque visual está no topo. A 250 metros do chão, 4 torres são conectadas por um arranha-céu horizontal. Uma ponte aérea de 300 metros de comprimento, chamada Crystal. Não é um corredor, é um clube com piscinas e jardins flutuando sobre a cidade. O pesadelo aqui era o vento e os terremotos. Como fazer 4 prédios independentes segurarem uma estrutura rígida sem se despedaçarem? A resposta é um sistema de amortecimento avançado. O Crystal desliza sobre rolamentos gigantes e amortecedores hidráulicos. Eles permitem que as torres oscilem durante um terremoto, dissipando a energia antes que ela rasgue o aço. É uma dança calculada de sobrevivência, mas se conectar prédios é difícil, imagine construir um edifício com um buraco gigante no meio. Na margem do Rio das Pérolas, ergue-se o Guangzhou Circle, um disco dourado de 138 metros de altura, com um buraco de 48 metros no centro. A lógica diz que um prédio precisa de um núcleo sólido. Aqui, o centro é vazio. Como ele fica de pé? A mágica está no esqueleto externo. Uma rede de tubos de aço cria um anel de compressão contínua, distribuindo o peso pela borda. O buraco não é apenas estético, ele é vital para a aerodinâmica. O vento passa através dele, reduzindo a pressão na estrutura em 30%. 10.000 painéis de vidro refletem o rio, formando um número 8 perfeito na água, símbolo de prosperidade. É a união da física com a cultura. E falando em física, a próxima parada nos leva ao deserto, onde a luz vira fogo líquido. No deserto, uma torre de 200 metros brilha como uma estrela. A usina solar de Delinga não usa painéis comuns. Ela usa 27.000 espelhos que seguem o sol como girassóis mecânicos. Eles concentram toda a luz em um único ponto no topo da torre. A temperatura lá em cima chega a 565 graus Celsius. O receptor não aquece água, mas sim sais fundidos. Esse fluido infernal é armazenado em tanques gigantes. A genialidade é que o sal mantém o calor por horas. Quando o sol se põe, a usina continua gerando eletricidade noite adentro. É uma bateria térmica capaz de abastecer 110.000 casas. Uma prova de que podemos guardar o calor do sol para usar no escuro. Toda essa energia alimenta cidades que precisam de conexões globais massivas. A jornada termina no aeroporto de Daxing, em Pequim. Construído em menos de 5 anos, este terminal cobre uma área equivalente a 98 campos de futebol sob um único teto. Seu formato de estrela do mar não é arte, é eficiência matemática. Em aeroportos comuns, você anda 30 minutos até o portão. Aqui, a distância máxima é de 600 metros, uma caminhada de 8 minutos. O teto é sustentado por apenas 8 colunas gigantes, criando um espaço cavernoso iluminado por 8.000 clarabóias. Isso economiza 30% de energia. Projetado para 100 milhões de passageiros por ano, Daxing é uma máquina logística perfeita. Inteligência artificial gerencia 4.000 voos diários, otimizando cada segundo. Começamos com um trem na sala de estar e terminamos sob o maior teto do mundo. Essas 8 megaestruturas provam que a palavra impossível é apenas um erro de cálculo. A China transformou montanhas e oceanos em canteiros de obras, desafiando a gravidade e a pressão. Seja resfriando sais a 500 graus ou pendurando pontes nas nuvens, a engenharia redefiniu os limites humanos. Qual dessas construções fez você questionar a realidade?
Em 2017, a barragem mais alta dos Estados Unidos, Oroville, transformou-se numa bomba relógio com 1 trilhão de galões de água prontos para devastar a Califórnia. O culpado? Uma camada de betão de apenas 25 centímetros que se rasgou como papel, abrindo uma cratera titânica na montanha. A missão era impossível: reconstruir a espinha dorsal do estado em apenas 200 dias, ou enfrentar o apocalipse hídrico. O relógio começou a contar no momento em que a poeira assentou sobre a cratera. A equipe de engenharia não tinha anos para planear. Tinha apenas meses antes que a estação das chuvas regressasse com força total. O primeiro passo não foi construir, mas sim destruir. Era necessário remover mais de 1.000 metros do antigo vertedouro, uma cicatriz de betão estilhaçado e rocha instável que descia pela encosta da montanha. Mas este não era um local de construção comum. A inclinação vertiginosa de 35 a 40 graus tornava o simples ato de estacionar uma máquina num desafio mortal contra a gravidade. Escavadoras gigantes e martelos hidráulicos, que pareciam pequenos brinquedos contra a imensidão da barragem, tiveram de operar num ângulo onde um único erro de cálculo faria com que deslizassem para o abismo. O som era ensurdecedor. O impacto do aço contra o betão velho ecoava pelo vale como tiros de canhão, dia e noite, para evitar que nuvens de pó de sílica e estilhaços afiados cegassem os operadores ou danificassem os equipamentos vitais. Canhões de água disparavam continuamente sobre a zona de impacto. Esta névoa artificial servia a um duplo propósito. Arrefecia as pontas dos martelos hidráulicos que brilhavam com o calor da fricção e mantinha o ar respirável numa zona de guerra industrial. No entanto, a força bruta das máquinas encontrou um adversário digno. Algumas secções do antigo vertedouro, reforçadas com aço no seu interior, recusavam-se a ceder aos golpes mecânicos. Para estas zonas teimosas, a equipe abandonou a força bruta e adotou a precisão de um cirurgião. Perfuraram centenas de pequenos orifícios na superfície, criando uma grelha geométrica perfeita. Em cada orifício, inseriram microcargas explosivas, ligadas manualmente com um cuidado obsessivo. Quando detonadas, não houve uma explosão de fogo, mas sim uma fratura seca e controlada. O betão partiu-se exatamente onde os engenheiros queriam, permitindo que as placas fossem descascadas da rocha-mãe, sem causar nem mais uma fissura na fundação geológica da montanha. Foi uma demonstração de domínio absoluto sobre a matéria. À medida que as carcaças de betão eram arrancadas da montanha, a logística tornava-se o próximo pesadelo. Dezenas de milhares de toneladas de entulho acumulavam-se rapidamente. Num projeto normal, caminhões levariam este lixo para um aterro distante, queimando combustível e perdendo horas preciosas em viagens de ida e volta. Mas em Oroville, o tempo era o recurso mais escasso. A decisão foi radical. Nada sai da obra. Tudo é transformado. O local transformou-se num ecossistema industrial fechado. Caminhões basculantes maciços, carregados com o peso de baleias azuis em escombros, não saíam do perímetro. Em vez disso, despejavam a carga diretamente nas mandíbulas de trituradores industriais instalados na base da barragem. Estas máquinas monstruosas mastigavam as lajes de betão armado, separando o aço retorcido da pedra e do cimento. O rugido dos trituradores competia com o das escavadoras na encosta. O material triturado passava então por um sistema de peneiras vibratórias gigantescas que dançavam violentamente para separar os grãos. O que entrava como lixo catastrófico saía como ouro para a engenharia. Agregados de alta qualidade, areia e cascalho. Este material reciclado não ficou parado. Foi imediatamente transportado por passadeiras rolantes para ser usado como base, preenchimento e subcamada para a nova estrutura. A própria ruína do antigo vertedouro estava a ser usada para forjar a sua substituição, um ciclo de renovação poético e brutalmente eficiente que poupou milhares de viagens de caminhão e manteve o cronograma vivo. Com a rocha-mãe exposta e limpa, era hora de erguer o novo esqueleto. Mas o betão tradicional, líquido e lento de secar, não serviria para uma obra desta magnitude e urgência. Os engenheiros optaram pelo betão compactado com rolo, conhecido pela sigla RCC.
Esqueça a imagem de betoneiras a girar lentamente. Isto assemelhava-se mais a uma operação de pavimentação de autoestradas em esteroides. O RCC é uma mistura seca, com zero abatimento, desenhada para suportar cargas titânicas quase imediatamente após a aplicação. A coreografia era hipnotizante. A cada 5 minutos, com a precisão de um relógio suíço, um caminhão basculante chegava à frente de trabalho e despejava cerca de 21 jardas cúbicas de mistura. Não havia tempo para erros. Assim que o material tocava no solo, bulldozers equipados com tecnologia espacial entravam em ação. Estas não eram máquinas comuns. Os seus sistemas hidráulicos estavam ligados a sensores laser e GPS de alta precisão, permitindo aos operadores espalhar o betão com uma tolerância de milímetros. Era como barrar manteiga numa tosta, mas a tosta era uma montanha e a faca era uma lâmina de aço de várias toneladas. Imediatamente atrás dos bulldozers vinham os rolos compressores vibratórios. Com um peso imenso, estas máquinas passavam repetidamente sobre as camadas de 30 centímetros, esmagando qualquer bolsa de ar e forçando as partículas a unirem-se numa massa densa e impenetrável. Camada após camada, dia após dia, a fundação subia, transformando a encosta irregular numa rampa lisa e monolítica, pronta para desafiar a água. Mas uma fundação sólida não basta quando se enfrenta a fúria de um rio em alta velocidade. A superfície precisava de uma armadura, e foi aqui que a obra ganhou uma cor inesperada, o verde elétrico. Milhares de barras de aço revestidas com uma epóxi especial verde anticorrosão foram trazidas para o local. Este revestimento é a garantia de que, mesmo debaixo de água durante décadas, o aço nunca enferrujará, mantendo a integridade da estrutura. As equipas de ferreiros trabalharam incansavelmente, atando cada cruzamento de barras à mão, criando uma grelha metálica infinita que cobria a superfície cinzenta do RCC. Mas o maior inimigo agora não era a gravidade, era o calor. A Califórnia é quente e o betão gera o seu próprio calor químico quando endurece. Se a mistura aquecesse demasiado, racharia antes mesmo de ser usada. A solução foi digna de um laboratório de criogenia, nitrogênio líquido. Na central de mistura, injetores bombeavam gás liquefeito a temperaturas negativas extremas, diretamente para os tambores de mistura. Nuvens de vapor frio envolviam os caminhões, enquanto o betão era arrefecido artificialmente. A mistura chegava à rampa fresca, permitindo uma cura lenta e perfeita, sem fissuras térmicas. A betonagem da laje final foi uma maratona sem linha de chegada. As equipas trabalhavam 24 horas por dia, sob holofotes que transformavam a noite em dia. Caminhões subiam e desciam, bombas cuspiam betão sobre a armadura verde e operários com vibradores de imersão garantiam que a mistura envolvesse cada milímetro de aço. Réguas vibratórias gigantes alisavam a superfície, seguidas por máquinas de acabamento que deixavam o betão tão liso como o vidro, minimizando o atrito da água. Não se podia parar. Uma paragem criaria uma junta fria, um ponto fraco inaceitável. Foi uma demonstração de resistência humana, tão impressionante quanto a resistência do material que estavam a aplicar. Enquanto a superfície brilhava ao sol, o verdadeiro segredo da longevidade da barragem estava a ser enterrado nas profundezas, longe da vista de todos. A água é insidiosa. Se ela conseguir penetrar por baixo das placas de betão, a pressão hidráulica pode levantá-las como se fossem penas, destruindo todo o trabalho feito. Para combater este assassino silencioso, os engenheiros instalaram um sistema circulatório complexo de drenagem. Estamos a falar de números que desafiam a compreensão. 55 mil pés de tubagem de alta resistência. Para visualizar isto, imagine empilhar estes tubos uns em cima dos outros. A torre resultante ultrapassaria os 10 mil metros de altura, furando a estratosfera, mais alta do que o Monte Everest e onde voam os jatos comerciais. Estes tubos são as veias que garantem que a estrutura nunca sofra de hipertensão hidráulica. Simultaneamente, as paredes laterais do vertedouro começaram a subir. Estas não eram muros de jardim, eram muralhas fortificadas desenhadas para conter um rio furioso. Painéis de aço pré-fabricados pesando toneladas foram içados por guindastes que pareciam tocar o céu. Formas de aço deslizaram para o lugar,
criando moldes perfeitos. O betão foi bombeado para dentro destas formas, vibrado intensamente para eliminar o mais ínfimo poro. Lasers verificavam o alinhamento vertical a cada minuto. Estas paredes tinham de ser geometricamente perfeitas para guiar a água sem criar turbulência destrutiva. Na base do vertedouro, onde a água atinge a sua velocidade máxima e poder destrutivo, a engenharia teve de ser agressiva. Se a água atingisse o leito do rio com força total, escavaria um desfiladeiro em minutos. Para domar esta besta, construíram-se dissipadores de energia maciços, carinhosamente chamados de dentes de dragão. Estes blocos de betão armado, do tamanho de casas, foram posicionados estrategicamente para quebrar o fluxo, forçando a água a lutar contra si mesma e a perder a sua fúria cinética antes de entrar no rio Feather. Mas a lição de 2017 foi aprendida: nunca subestimar o excesso. Além do vertedouro principal, a equipa voltou a sua atenção para o vertedouro de emergência. O que antes era uma encosta de terra nua, vulnerável à erosão, foi transformado numa fortaleza. Utilizando a mesma técnica de RCC, cobriram uma área vasta, equivalente a 25 campos de futebol americano, com uma almofada de betão e rocha. Centenas de camadas foram compactadas, criando um splash pad gigante. Agora, se o nível da água subir para além do imaginável e o vertedouro principal não for suficiente, esta estrutura secundária pode receber milhares de milhões de galões de transbordo, sem que uma única pedra da montanha seja deslocada. É um escudo impenetrável, construído para o pior cenário possível. 200 dias. Esse foi o tempo que levou para transformar o medo em fortaleza. Quando as nuvens de chuva voltaram a acumular-se sobre a Serra Nevada, o local já não era uma zona de desastre, mas sim um monumento à engenharia humana. O teste final não foi feito em computadores, mas com a própria natureza. As comportas abriram-se. Um rugido de trovão encheu o vale quando a água foi libertada, mas desta vez não houve destruição. O fluxo deslizou sobre o betão liso como seda, foi quebrado pelos dentes de dragão e entrou no rio calmamente. Os sensores de vibração, enterrados profundamente no betão, permaneceram mudos. Nenhuma fissura, nenhum movimento, apenas o funcionamento perfeito de uma máquina colossal. 600 homens e mulheres, trabalhando em turnos que desafiavam a exaustão, conseguiram o impossível. Eles não apenas repararam um buraco, eles redefiniram a segurança para gerações. Onde antes havia caos e o risco de 1 trilhão de galões de destruição, agora existe um monólito de ordem e precisão. A barragem de Oroville está de pé, mais forte do que nunca, pronta para segurar o céu se for preciso. Isto é o poder da indústria. Você acha que a internet é uma nuvem intangível flutuando acima de nós? Pense novamente. A realidade física da nossa conexão global é um feixe de luz correndo através de fios mais finos que um cabelo humano, estendidos no fundo escuro dos oceanos e enterrados sob o solo. Mas sem um único material, essa luz se apagaria em segundos. Redes sociais, bancos digitais e a comunicação moderna deixariam de existir. Esse material nasce de um gás explosivo e invisível. Como a humanidade transforma um vapor volátil em uma armadura capaz de resistir 50 anos debaixo da terra, protegendo nossos dados mais preciosos? A resposta está prestes a ser revelada. Bem-vindos ao coração pulsante do poder da indústria. O material que vamos desvendar hoje não é apenas mais um plástico comum, é a espinha dorsal invisível da civilização moderna. Estamos falando do polietileno de alta densidade, ou PAD, uma substância que movimenta uma economia global titânica, avaliada em mais de 600 bilhões de dólares por ano. Para colocar isso em perspectiva, esse valor supera o produto interno bruto de muitas nações inteiras. Dentro do vasto universo dos polímeros, o polietileno é o rei absoluto, a família de plásticos mais produzida na Terra. E o PAD sozinho reivindica uma fatia impressionante de 30% a 35% de toda essa produção mundial. É uma maré de matéria-prima que nunca para de fluir, alimentando fábricas e construindo infraestruturas em cada continente habitado. A geografia desse poder industrial é dominada por 3 gigantes: o Oriente Médio, a China e os Estados Unidos. O Oriente Médio lidera com uma vantagem estratégica avassaladora.
utilizando suas reservas colossais de petróleo e gás natural para extrair etileno a custos incrivelmente baixos, permitindo a operação de complexos petroquímicos que se estendem por quilômetros, cidades de aço e vapor que operam 24 horas por dia. Mas o PAD não é apenas volume, é virtude técnica. Identificado pelo símbolo de reciclagem número 2, ele carrega uma distinção rara. É um dos poucos materiais sintéticos que realmente fecha o ciclo, sendo coletado, processado e renascido em escala industrial, vez após vez. No entanto, para entender como criamos algo tão massivo e durável, precisamos abandonar a escala dos bilhões de dólares e mergulhar no mundo microscópico, onde o caos de um gás é forçado a se tornar ordem sólida. A gênese dessa armadura moderna começa com o etileno, um gás hidrocarboneto leve, extraído das profundezas da Terra, junto com o petróleo bruto ou gás natural, dentro das refinarias, em um processo violento e preciso chamado craqueamento. Moléculas complexas são quebradas para liberar esse gás vital. Mas o etileno bruto é selvagem e impuro. Ele não pode simplesmente entrar na linha de produção. Antes de se tornar a proteção da nossa internet, esse gás deve sobreviver a uma purificação rigorosa, onde a umidade, o oxigênio e traços de enxofre são caçados e eliminados impiedosamente. Uma única impureza microscópica nesta fase poderia ser o ponto de falha catastrófica em um tubo daqui a 20 anos. Apenas quando o gás atinge um estado de pureza quase perfeita, ele é admitido no santuário da transformação, o reator de polimerização. É aqui que a mágica da engenharia acontece, sob a influência de catalisadores altamente avançados que agem como maestros moleculares. As moléculas individuais de etileno são compelidas a abandonar sua liberdade gasosa. Elas se alinham e se fundem, formando longas cadeias de polímeros, como soldados marchando em formação cerrada. Essa reação ocorre em um inferno controlado, com temperaturas que variam de 70 a 110 graus Celsius, ou 158 a 230 graus Fahrenheit. Mas é a pressão que realmente define o jogo. Esmagadores 150 a 450 psi forçam a matéria a obedecer. O processo dura apenas alguns minutos, às vezes dezenas de minutos, mas nessa janela de tempo crítica, o destino do material é selado. O comprimento das cadeias, a densidade, a resistência futura a impactos, tudo é decidido agora. Estamos criando uma estrutura molecular linear, disciplinada e incrivelmente densa, projetada para suportar o peso do mundo acima dela. No momento exato em que as cadeias moleculares atingem a perfeição, a reação precisa ser assassinada. Se continuar por um segundo a mais, o material se degrada. O fluxo é interrompido abruptamente, reduzindo a temperatura ou desativando o catalisador. Mas o polímero recém-nascido é vulnerável. Ele está em um estado ativado, hipersensível ao calor e ao oxigênio que poderiam destruí-lo antes mesmo de ser usado. Para salvar essa criação, injetamos um coquetel de estabilizadores térmicos e antioxidantes diretamente na massa. É como aplicar um conservante de imortalidade, trancando as propriedades mecânicas do PAD, para que ele possa resistir não apenas às próximas horas de processamento, mas às próximas décadas de serviço sob o solo úmido e hostil. Agora temos um polímero derretido, fluindo como um rio de plástico, a temperaturas entre 190 e 249 graus Celsius. Nesse estado líquido, ele é incontrolável, precisa ser domado. A massa ardente é empurrada para um sistema de extrusão, sendo forçada através de orifícios minúsculos para formar milhares de fios contínuos, parecidos com espaguete industrial. Esses fios mergulham imediatamente em um banho de água, onde o choque térmico solidifica sua estrutura física em questão de segundos. Facas rotativas, girando a velocidades alucinantes, cortam esses fios em pequenos grânulos, cada um medindo apenas 2 a 5 milímetros. Não se engane pelo tamanho minúsculo. Cada um desses grânulos carrega a programação molecular de resistência extrema. Uma única linha de produção pode cuspir mais de 9 toneladas desses grânulos por hora, o peso de 2 elefantes adultos a cada 60 minutos.
Antes de sair da fábrica, esses cartuchos de matéria-prima passam por uma triagem impiedosa. Medimos sua densidade, seu índice de fluidez a 190 graus Celsius e sua força pura. Se um lote desviar 1 milímetro das especificações, ele é rejeitado. Porque o que está em jogo não é apenas um tubo plástico, mas a integridade da infraestrutura global. Agora, a jornada toma um novo rumo. Os grânulos foram criados, mas eles são apenas a munição. O verdadeiro objetivo é fabricar a arma, os tubos que carregarão a água e a informação do mundo. Entramos na fábrica de tubos, onde a atmosfera muda de química para mecânica pesada. Os grânulos de PAD virgem são retirados de silos herméticos, onde foram protegidos contra a umidade, o inimigo silencioso da qualidade. Eles são misturados com precisão cirúrgica a um ingrediente vital, o negro de fumo. Adicionado em uma concentração de 2 a 3%, esse aditivo não serve apenas para dar a cor preta. Ele é um escudo contra a radiação ultravioleta do sol, garantindo que o tubo não se torne quebradiço se ficar exposto à luz do dia antes de ser enterrado. A mistura entra na extrusora, uma besta de aço com um parafuso sem fim em seu interior. À medida que o parafuso gira, ele gera um atrito colossal e cisalhamento, enquanto aquecedores externos elevam a temperatura para 200 a 250 graus Celsius. Os grânulos sólidos se rendem, transformando-se em uma lava negra, viscosa e homogênea. A pressão aumenta drasticamente à medida que essa massa é empurrada em direção ao cabeçote da matriz. Este é o momento da verdade. A lava plástica é forçada através de um anel de metal de precisão, o espaço entre um mandril central e um anel externo. É aqui, sob pressão imensa, que o material ganha sua forma de cilindro oco. Ele sai da máquina ainda quente, macio e vulnerável, sustentando seu próprio peso apenas pela viscosidade do material. Sua geometria está definida, mas sua sobrevivência ainda não está garantida. O tubo recém-nascido, brilhando com o calor residual, entra imediatamente na câmara de vácuo e resfriamento. Este é o estágio onde a física define a perfeição. O tubo é submerso em tanques de água fria que se estendem por dezenas de metros, mas a água sozinha não é suficiente. Um sistema de vácuo poderoso puxa as paredes externas do tubo contra uma luva de calibração de metal. O vácuo age como mãos invisíveis, segurando o plástico mole na forma perfeitamente redonda, enquanto a água rouba o calor. É uma batalha térmica. A temperatura do PAD despenca, travando as moléculas no lugar. O que era um líquido viscoso minutos atrás, agora se torna um sólido rígido, capaz de suportar golpes de marreta. Durante todo esse trajeto subaquático, sensores a laser monitoram o diâmetro e a ovalização em tempo real, milhares de vezes por segundo. Se o tubo desviar a espessura de um fio de cabelo, o sistema de controle ajusta a velocidade da linha instantaneamente. A precisão aqui não é um luxo, é uma exigência de engenharia. Quando o tubo emerge do outro lado do tanque, ele não é mais uma massa moldável, é uma estrutura de engenharia finalizada, fria ao toque, perfeitamente lisa e incrivelmente forte. Mas a criação não termina com o resfriamento. O tubo entra na unidade de tração, onde esteiras de borracha agarram sua superfície com força calculada, puxando-o para fora da linha em um ritmo constante e inabalável. Imediatamente, impressoras a jato de tinta industrial disparam códigos na superfície negra em alta velocidade: diâmetro, classificação de pressão, data, hora e lote. Cada metro de tubo carrega sua certidão de nascimento, garantindo que, se algo der errado daqui a 30 anos, saberemos exatamente quando e onde ele foi feito. Para os tubos gigantes, serras automatizadas descem com precisão de guilhotina, cortando segmentos perfeitos sem deixar rebarbas. Para os diâmetros menores, máquinas bobinadeiras enrolam o tubo em carretéis massivos, como linhas de costura para gigantes. Antes de sair pelos portões da fábrica, o material enfrenta seu teste final: a tortura hidráulica. Amostras aleatórias são levadas ao laboratório, preenchidas com água e pressurizadas muito além de seus limites operacionais normais.
Elas são mantidas assim por horas, às vezes dias, para garantir que não haja vazamentos microscópicos ou fraquezas ocultas. Apenas os tubos que sobrevivem a essa provação recebem o selo de aprovação. Eles são então empilhados, cintados com aço e carregados em caminhões e trens, prontos para serem despachados para os cantos mais remotos do planeta. Começamos com um gás invisível, extraído das profundezas da Terra, e terminamos com a espinha dorsal física da nossa sociedade moderna. Do caos molecular dentro de um reator superaquecido à ordem perfeita de um tubo enterrado no silêncio do subsolo, o polietileno de alta densidade é um triunfo da engenhosidade humana. Ele raramente é visto, escondido sob o asfalto e a terra, mas trabalha incansavelmente 24 horas por dia. Ele carrega a água que bebemos e protege os cabos de fibra ótica que transmitem este vídeo até sua tela agora mesmo. É a prova de que, com a engenharia certa, podemos transformar o volátil em eterno. Se você ficou impressionado com a escala e a precisão dessa indústria invisível, deixe seu like e inscreva-se no Poder da Indústria. Comente abaixo qual outra mega estrutura ou material você quer ver sendo dissecado em nosso próximo vídeo. Até a próxima jornada pelo mundo da manufatura extrema. Imagine que você está preso no trânsito. O calor sobe do asfalto. O tempo passa, mas você não espera. Você aperta um botão e, de repente, seu carro se rasga fisicamente em dois. O chassi continua no chão, mas a cabine com você dentro dispara verticalmente para o céu, deixando as rodas para trás. Isso não é um filme, é o Gat-Gov, uma máquina real que acaba de quebrar a física do transporte. Hoje, no canal Poder da Indústria, vamos ver o momento exato em que a humanidade parou de rolar e começou a caminhar, nadar e voar com máquinas que pensam. Mas antes de conquistarmos os céus, a engenharia precisou vencer uma guerra brutal aqui no chão. Existem lugares na Terra onde estradas não existem, onde a lama engole caminhões inteiros e o gelo quebra o aço. Para sobreviver aqui, nasceu o Sherp. Esta não é apenas uma caminhonete off-road, é uma fortaleza móvel. O segredo de sua invencibilidade não está em um motor complexo, mas na genialidade de seus pneus gigantescos de baixa pressão. Eles são tão enormes que funcionam como flutuadores. Imagine chegar à beira de um lago gelado ou de um pântano profundo. Qualquer outro veículo afundaria em segundos. O Sherp não. Ele entra na água e continua dirigindo, flutuando como um navio inafundável. Seus pneus agem como pás de hélice, empurrando toneladas de água para trás. Ele encara obstáculos verticais de 70 centímetros de altura e os devora como se fossem pequenas pedras. Seja no calor infernal de 40 graus ou no frio mortal de menos 40, essa máquina avança implacável. É a prova de que a força bruta, quando usada com inteligência, pode dominar qualquer elemento da natureza. Mas se o Sherp vence pelo tamanho colossal, o próximo desafio da engenharia foi vencer pela leveza extrema. A neve profunda é um dos maiores inimigos da velocidade. Veículos tradicionais precisam ser pesados e barulhentos para cortá-la. Mas a Moon Bike mudou as regras do jogo com um minimalismo radical. Ela pesa apenas 45 quilos. Isso é 3 vezes menos que qualquer moto de neve que você já viu. É tão leve que um único homem pode levantá-la. Enquanto motores a combustão rasgam o silêncio da floresta e espantam a vida selvagem, a Moon Bike é um fantasma elétrico. Ela desliza em silêncio absoluto. Isso permite operações de resgate em áreas onde o som de um motor poderia causar uma avalanche mortal. A engenharia aqui é híbrida. Uma esteira traseira morde a neve com força bruta para tração, enquanto um esqui dianteiro garante a precisão de um bisturi. Ela não luta contra a neve, ela flutua sobre a superfície branca. É a união perfeita entre a potência elétrica e a física da leveza. No entanto, existem terrenos onde nem rodas gigantes nem esquis conseguem passar. Lugares onde a única solução é copiar a própria biologia. Para escalar montanhas de pedra irregular e subir degraus de concreto em ruínas, a indústria parou de olhar para os carros e começou a olhar para os animais. O resultado é o Kawasaki Bex. Não chame isso de veículo. Isso é um organismo mecânico de 4 patas.
Ele é alimentado por um coração de 1.500 cilindradas, mas em vez de gasolina, ele pode queimar hidrogênio, deixando para trás apenas vapor d'água puro. Suas pernas mecânicas possuem uma suspensão independente em cada joelho. Isso permite que ele imite a musculatura de uma cabra montanhesa. Ele sente o terreno. Se uma pata pisa em falso, as outras 3 compensam instantaneamente para manter a carga estável. Ele pode se agachar para passar sob obstáculos, caminhar com cuidado sobre escombros instáveis e trotar em terreno plano. Essa máquina prova que o futuro do transporte pesado não rola sobre eixos fixos. Ele caminha, adaptando-se ao solo como um ser vivo. E se uma máquina pode andar como um animal, o próximo passo lógico seria fazer com que ela sentisse lealdade pelo seu dono. A Yamaha decidiu apagar a linha entre ferramenta e amigo com a Motoroid 2. Esqueça tudo o que você sabe sobre pilotagem. Uma moto comum cai se você soltá-la, a gravidade a vence. Mas esta máquina possui um ouvido interno digital, um sistema de giroscópios ativos que a mantém perfeitamente vertical, parada, sem nenhum apoio. É uma visão que desafia o cérebro, 2 rodas paradas e a moto imóvel como uma estátua. Mas o verdadeiro choque acontece quando você se aproxima. Câmeras com inteligência artificial escaneiam seu rosto. A moto te reconhece. Ela liga seus sistemas e fisicamente se inclina em sua direção, movendo seu chassi como um cachorro cumprimentando o dono. Ela não tem guidão. Você não a dirige, você coopera com ela. Sensores táteis leem a pressão do seu corpo e a moto vira antes mesmo de você pensar em virar. É uma fusão cibernética. Homem e máquina se tornam um só. Manter o equilíbrio em 2 rodas com a ajuda de computadores é incrível, mas a próxima máquina faz algo suicida. Ela coloca uma vida humana em apenas uma roda, a velocidades insanas. O InMotion V13 Challenger é a prova de que a engenharia pode transformar um brinquedo em uma arma de transporte urbano. Estamos falando de um monociclo elétrico capaz de atingir 97 km por hora. Imagine viajar nessa velocidade, equilibrado, em um único ponto de contato com o asfalto. É uma dança perigosa com a física. O motor elétrico gera um torque tão monstruoso que ele pode subir ladeiras de 45 graus, inclinações onde carros comuns falhariam. Mas a velocidade não é nada sem controle. Por isso, a suspensão a ar aqui não é conforto, é sobrevivência. Ela absorve impactos que a quase 100 por hora lançariam o piloto para longe. Você se torna o chassi da máquina. Você acelera inclinando o corpo para frente, confiando que o computador vai manter a roda girando rápido o suficiente para você não cair de cara no chão. Nós conquistamos a terra, a neve, as rochas e o asfalto. Agora, a engenharia volta seus olhos para o fundo do mar. O Ring Speed Scuba transformou a fantasia dos filmes de espionagem em engenharia real. Este é o primeiro carro do mundo capaz de mergulhar de verdade. Ele dirige na estrada, entra na água, flutua e então submerge completamente até 10 metros de profundidade. Mas a engenharia teve que enfrentar um inimigo mortal, a pressão da água. Se a cabine fosse fechada como em um carro normal, a pressão da água a 10 metros esmagaria os vidros, ou exigiria uma blindagem de aço tão pesada que o carro afundaria para sempre. A solução genial? Deixar a água entrar. O carro é conversível. Você dirige molhado, respirando através de um sistema de mergulho embutido no próprio carro. Motores elétricos blindados giram hélices silenciosas, permitindo que você voe sob as ondas entre os peixes, com 0 emissões. Mas sair da terra para a água não é o limite final. O sonho supremo sempre foi olhar para cima e se libertar do solo. O céu sempre foi exclusivo para pilotos treinados, mas o Jetson One chegou para democratizar o voo. Esqueça licenças complexas. Esta máquina transforma seu quintal em um aeroporto. É uma estrutura de alumínio aeroespacial e fibra de carbono que pesa apenas 86 quilos. Leve, mas incrivelmente forte. 8 motores elétricos potentes garantem o que chamamos de redundância. Isso significa segurança. Se um motor falhar lá em cima, os outros assumem a carga e você continua voando. E se o impensável acontecer? Um computador balístico dispara um paraquedas de emergência em fração de segundos, salvando a máquina e você. Ele voa por 20 minutos a 100 km por hora.
O trânsito, com suas buzinas e estresse, torna-se algo pequeno e distante lá embaixo. Mas o Jetson te obriga a deixar o carro na garagem. E se o carro pudesse se transformar para te dar o melhor dos dois mundos? E isso nos traz de volta ao início, a máquina que une a Terra e o céu, o Gasi-Gov. Este é o momento da singularidade no transporte. Imagine a cena: o trânsito para. As luzes vermelhas se estendem até o horizonte, mas você não se preocupa. O sistema do seu carro toma uma decisão. 6 lâminas de rotor se desdobram no teto. Travas hidráulicas se soltam. Silenciosamente, a cabine onde você está sentado se separa do chassi. Você decola verticalmente. Enquanto você voa livre sobre o caos urbano, a parte de baixo, as rodas, não fica inútil. Ela ativa seu modo autônomo. O chassi dirige sozinho até a estação de recarga mais próxima ou busca outra cabine que precise de rodas. É um ecossistema modular perfeito. Você nunca espera. A barreira entre o céu e a terra foi dissolvida. De bestas mecânicas que caminham sobre hidrogênio imitando a vida, até cápsulas que se dividem no ar para escapar do trânsito, testemunhamos hoje o fim da era passiva da humanidade. Nossos veículos deixaram de ser ferramentas de metal frio. Eles agora são extensões inteligentes de nossa vontade. Eles nadam, escalam paredes de rocha e voam sozinhos. A pergunta que fica não é se a tecnologia existe. Nós acabamos de provar que ela é real. A pergunta é: você está pronto para entregar o controle e confiar sua vida a uma máquina que conhece o caminho melhor do que você? O futuro já estacionou na sua garagem. Todos os anos, a América destrói o suficiente de estradas velhas para dar a volta ao planeta várias vezes. 100 milhões de toneladas de asfalto gretado, gasto e partido. Para onde vai tudo isto? Um aterro sanitário gigante? Uma montanha de lixo industrial que ficará para sempre como uma cicatriz na paisagem? Não, a resposta é muito mais inteligente e está escondida debaixo dos nossos pés. Quase 100% deste material não é lixo, é matéria-prima. Mas o verdadeiro segredo desta incrível transformação não está apenas na estrada velha. Está nisto: milhões e milhões de pneus velhos, arrancados de carros e caminhões. Como é que os engenheiros usam fogo intenso, pressão extrema e temperaturas mais frias que o Ártico para transformar este caos de borracha, gasta e pedras partidas num tapete de asfalto perfeitamente novo? Esta é a história de como a engenharia transforma o fim num novo começo. Tudo começa com o fim de uma vida. Em média, uma estrada de asfalto foi concebida para durar entre 10 e 15 anos. Imagine o peso de milhões de carros, caminhões e autocarros dia após dia. Imagine o ataque implacável do sol, da chuva e do gelo. O asfalto envelhece. O cimento preto que une tudo, o betume, perde a sua flexibilidade. Torna-se rígido, frágil. A estrada começa a gretar. A estrada começa a morrer. Quando remendar já não funciona, começa a fase 1 da renovação. Mas isto não é uma demolição caótica, é uma cirurgia industrial. Primeiro, equipas especializadas usam serras rodoviárias. As suas lâminas, incrustadas com diamantes industriais ou carboneto, cortam o pavimento como um bisturi. Elas criam linhas de fronteira precisas, a uma profundidade de 2 a 4 polegadas. Isto impede que a fratura se espalhe para o asfalto que ainda está bom. É um corte limpo. Depois da precisão cirúrgica, vem a força bruta controlada. Martelos pneumáticos gigantes entram em ação. Alimentados por 80 a 100 psi de pressão de ar, eles desferem milhares de golpes por minuto. Ouve-se o som ensurdecedor do metal a atingir a pedra. Esta força é suficiente para partir as lajes mais espessas, mais calibrada para não destruir a fundação por baixo. O asfalto velho é separado, pedaço a pedaço. Finalmente, as pás carregadoras avançam. Com uma facilidade que parece impossível, elas levantam o material partido. Cada balde pode recolher entre 200 a 400 libras de asfalto de uma só vez. Em poucas horas, dezenas de toneladas são carregadas em caminhões. E aqui está um detalhe crucial. Cada caminhão é pesado. Recebe um número de lote e a sua zona de escavação é registrada. Isto já não é lixo, tem rastreabilidade.
é agora um recurso valioso, conhecido na indústria como RAP, pavimento asfáltico recuperado. Mas nesta forma, ainda é inútil. Tem de ser levado para a fábrica para ser totalmente desconstruído. Na central de reciclagem, os caminhões despejam a sua carga de RAP em enormes tremonhas de alimentação. O material é agora uma mistura caótica de lajes gigantes, pedras pequenas, pó e, por vezes, lixo. O primeiro passo é a triagem. O RAP move-se ao longo de um tapete vibratório. A vibração separa a terra solta e os detritos mais finos, que caem através de uma grelha. Depois, o RAP passa por baixo de um predador industrial, um eletroímã maciço. Suspenso sobre o tapete, este ímã tem uma força incrível. Arranca instantaneamente qualquer sucata de metal escondida no material. Pregos, parafusos, pedaços de vergalhão, qualquer coisa magnética é puxada e descartada. O metal pode destruir as máquinas seguintes. Agora, o RAP limpo dirige-se para o coração da linha de processamento, o triturador de impacto. Esta máquina é uma maravilha da engenharia de força. No seu interior, martelos de aço maciço, pesando centenas de quilos cada, estão montados num rotor. Este rotor gira a uma velocidade alucinante, 1.800 rotações por minuto, 1.800 vezes a cada 60 segundos. O RAP é atirado para dentro desta câmara e é pulverizado por esta força implacável. O objetivo não é apenas partir as pedras. O impacto violento separa o betume antigo e endurecido dos agregados de pedra. Asas de impacto ajustáveis dentro da câmara garantem que nada sai até ter o tamanho certo. O resultado é um fluxo constante de partículas perfeitamente calibradas, com um tamanho controlado entre meia polegada e 2 polegadas. O que entrou como um entulho caótico sai como um recurso uniforme e valioso. Uma única central pode processar entre 100 e 300 toneladas deste material por hora. O agregado está agora limpo, classificado e tem o tamanho certo, mas ainda está morto. O betume antigo está rígido e inativo. Para o trazer de volta à vida, é preciso fogo. O RAP triturado é agora transportado para a fase mais quente do processo, o secador de tambor rotativo. Imagine um cilindro de aço gigante, com dezenas de metros de comprimento, ligeiramente inclinado e a girar lentamente. O RAP entra por uma extremidade. Pela outra, um queimador maciço, alimentado a gás natural ou óleo combustível, dispara um fluxo de ar superaquecido. A temperatura no interior atinge os 250 a 300 graus Fahrenheit. Aqui, o controlo é tudo. As apostas são muito altas. Se o material aquecer demasiado, o betume, que é a base de petróleo, simplesmente queima, oxida e torna-se inútil. Se aquecer de menos, a umidade não evapora e o betume não amolece. Por isso, as centrais modernas usam um sistema genial de duplo tambor. O RAP não toca na chama direta. Em vez disso, é aquecido pelo ar quente que flui através dele. À medida que o tambor gira, aletas no interior levantam o RAP e deixam-no cair através da corrente de ar quente, criando uma cortina de material. Pode-se quase sentir o cheiro. A umidade evapora-se instantaneamente. O betume antigo e cinzento começa a amolecer, começa a brilhar. O que entrou como pedra cinzenta e morta sai pela outra extremidade como um agregado preto, brilhante e reanimado. O asfalto antigo está quase pronto para a sua segunda vida, mas para a receita perfeita da estrada do futuro, falta um componente, o ingrediente secreto. Todos os anos, o mundo descarta milhares de milhões de pneus. São um dos maiores problemas de resíduos do planeta. Foram concebidos para serem indestrutíveis. Mas para um engenheiro de estradas, esta indestrutibilidade é uma virtude. Se conseguirmos triturar pneus e misturá-los no asfalto, a estrada herda essa elasticidade e durabilidade. Mas como se destrói algo concebido para não ser destruído? A resposta é ciência de ponta: trituração criogênica. Os pneus velhos são recolhidos e limpos. O aço das cintas é removido. Depois, os pedaços de borracha são mergulhados em nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido arrefece a borracha para temperaturas negativas extremas. A borracha, normalmente elástica, torna-se subitamente dura e quebradiça como vidro. Neste estado frágil, ela é enviada para moinhos de martelos.
O que antes absorveria o impacto, agora estilhaça-se em milhares de pedaços minúsculos. O resultado é um pó fino e uniforme, chamado borracha granular, crumb rubber. Este processo é incrivelmente eficiente. De cada tonelada de pneus velhos, a central produz entre 700 a 800 quilos de borracha granular padronizada. Este pó preto não é lixo. É um aditivo de alta tecnologia que irá tornar o asfalto mais forte, mais silencioso e mais resistente a fissuras. Agora temos todas as peças. Estamos no coração da central, o tambor misturador. É aqui que a receita multimilionária é preparada. É uma dança de temperaturas e proporções. Primeiro, o agregado virgem, pedra nova, acabada de extrair, entra num secador separado. É aquecido muito mais, até 300 ou 350 graus Fahrenheit. Este agregado superaquecido funciona como um motor térmico. Depois, todos os ingredientes encontram-se no misturador. O agregado virgem superaquecido, o RAP, já quente do seu próprio secador, e a borracha granular. O calor intenso da pedra nova transfere-se para o RAP, ativando completamente o betume antigo. As pás dentro do misturador giram, misturando tudo num caldeirão violento e controlado. A proporção de RAP numa mistura padrão é de 20 a 50%, mas em centrais avançadas eles adicionam rejuvenescedores, compostos químicos especiais que restauram a elasticidade perdida do betume antigo. Com estes, a proporção de RAP pode disparar até aos 70%. A borracha granular funde-se na mistura, criando o asfalto emborrachado. Todo o processo é monitorizado por sensores de temperatura e fluxo. Finalmente, a mistura final, uma massa preta, fumegante e homogênea, é descarregada num silo quente. Este silo funciona como uma garrafa térmica gigante, mantendo o asfalto a uns constantes 275 graus Fahrenheit, impedindo que arrefeça. A mistura perfeita está pronta. Caminhões basculantes com caçambas pré-aquecidas alinham-se por baixo. Eles são carregados e partem imediatamente para o local da construção. A partir deste segundo, começa a corrida mais importante de todas: a corrida contra o tempo. No local da obra, a equipa de pavimentação está pronta. O caminhão basculante despeja a sua carga fumegante na tremonha da pavimentadora de asfalto. A temperatura da mistura ainda está entre 270 a 300 graus Fahrenheit. A máquina avança e um sem fim distribui o asfalto uniformemente. Na parte de trás, uma placa de ferro pesada e aquecida, chamada mesa, alisa o asfalto, criando uma camada com a espessura exata, geralmente entre 1,5 polegadas e 3 polegadas. Mas o asfalto ainda está macio e cheio de ar. Imediatamente atrás da pavimentadora vêm os rolos. Esta é a fase mais crítica de todo o processo. Primeiro, rolos de aço vibratórios. O seu peso maciço e a vibração forçam as pedras a encaixarem-se, removendo o ar e dando a compactação inicial. Logo atrás deles vêm os rolos pneumáticos, máquinas estranhas com múltiplas rodas de borracha. Eles amassam a superfície, selando os poros e garantindo uma coesão perfeita. Mas toda esta operação tem um inimigo: a temperatura. A equipa tem uma janela muito curta. Todo o trabalho de compactação tem de estar terminado antes que a temperatura do asfalto desça abaixo dos 180 graus Fahrenheit. Abaixo desse ponto crítico, o betume começa a endurecer demasiado. Perde a sua capacidade de colar. Se os rolos passarem sobre ele, podem fraturar a ligação em vez de a selar. O trabalho é perdido. A equipa move-se com uma precisão militar. O vapor sobe da estrada negra enquanto os rolos dão as passagens finais. Eles conseguiram. Em apenas algumas horas, a estrada que era lixo endurece e está pronta para o tráfego. Mas a história ainda não acabou. Sabia que só nos Estados Unidos os veículos percorrem mais de 3,2 trilhões de milhas por ano. Isso é uma exigência que requer manutenção constante. Sabia que a adição de borracha de pneu ao asfalto não só o torna mais duradouro contra fissuras, como também reduz o ruído da estrada, tornando as viagens mais silenciosas?
E sabia que a economia global, ligada a este material que pisamos todos os dias, o asfalto, está avaliada em mais de 300 mil milhões de dólares? 100 milhões de toneladas de asfalto velho, milhões de pneus gastos que pareciam ter chegado ao fim da sua vida. Onde antes víamos lixo, a engenharia viu uma oportunidade. Já não é o fim de um ciclo, é um ciclo fechado. Desde a remoção cirúrgica, passando pelo rugido do triturador a 1.800 rotações por minuto, pelo fogo controlado do rejuvenescedor e pela ciência fria da trituração criogênica. O resultado é este: um tapete preto perfeito, mais forte, mais silencioso e mais sustentável do que antes. É a prova clara de como a engenhosidade humana pode pegar nos resíduos de ontem e transformá-los, literalmente, no caminho para o amanhã. E permite-nos conduzir, uma e outra vez, sobre as estradas que um dia deitamos fora. Imagine que alguém possui o poder de desligar a água de uma nação inteira, apenas girando uma válvula gigante de aço. Diante dos seus olhos está o rio Tigre. Há 8.000 anos, a civilização humana nasceu nestas margens. Mas hoje, este berço da história está morrendo. A causa não é apenas a seca, mas uma muralha de concreto de 1 bilhão e 700 milhões de dólares construída rio acima. Esta é a história de como a engenharia transformou a geografia em uma arma. E porque a próxima guerra mundial pode não ser por petróleo, mas por uma simples gota de água. Para entender por que um rio sagrado está sendo estrangulado, precisamos primeiro olhar para o norte, para o coração industrial da Turquia. Esqueça os mercados de especiarias e os tapetes voadores. A Turquia moderna é uma fera faminta por energia, uma máquina colossal que nunca dorme. Em menos de 40 anos, a população deste país quase duplicou, saltando de 45 milhões para mais de 85 milhões de pessoas. É uma explosão humana que exige recursos em uma escala inimaginável. Imagine megacidades como Istambul e Ankara brilhando na noite, com arranha-céus que consomem eletricidade, como se não houvesse amanhã. Pense nas fundições de aço operando a 1.600 graus Celsius, nas fábricas de cimento e nos complexos têxteis que funcionam 24 horas por dia. Todo esse progresso tem um preço exorbitante. O problema central é que a Turquia não tem petróleo nem gás natural suficientes em seu próprio solo. O país sangra dinheiro, gastando cerca de 90 bilhões de dólares todos os anos, apenas para importar energia de vizinhos e rivais. É uma vulnerabilidade estratégica que nenhum governo pode aceitar. Foi dessa necessidade desesperada de sobrevivência que nasceu uma ideia titânica: o Projeto do Sudeste da Anatólia, ou GAP. Engenheiros e planejadores olharam para os mapas e viram o potencial inexplorado dos rios Tigre e Eufrates. Eles decidiram que não iriam apenas construir uma usina, eles iriam reescrever a geografia. O projeto abrange 75 mil quilômetros quadrados. Para colocar isso em perspectiva visual, estamos falando de uma área de construção do tamanho de todo o país da Áustria. O plano? Erguer 22 barragens gigantescas e 19 usinas hidrelétricas. Um investimento de 32 bilhões de dólares, destinado a transformar a força bruta da água em independência nacional. O primeiro grande golpe desta batalha contra a natureza foi desferido no rio Eufrates com a construção da barragem Atatürk. Não pense nisso como uma simples parede no rio. Pense nela como uma montanha artificial. Com 169 metros de altura, ela é capaz de segurar um oceano interior de 49,2 quilômetros cúbicos de água. Quando as turbinas desta besta de concreto começam a girar, elas geram 8.900 gigawatts-hora por ano. Isso é energia suficiente para iluminar um país europeu inteiro, como a Letônia, com sobra. Mas a eletricidade foi apenas a faísca inicial. O verdadeiro milagre e a verdadeira maldição aconteceu no solo. Engenheiros escavaram túneis através de montanhas e construíram canais de irrigação que se estendem por milhares de quilômetros, parecendo veias de concreto em um deserto poeirento. De repente, uma região que vivia à mercê da chuva ganhou o controle total da água. E o que eles plantaram não foi comida para matar a fome, foi ouro branco, foi algodão. A produção de algodão explodiu, triplicando para 400 mil toneladas por ano.
Hoje, essa região, que antes era seca e estéril, produz quase 60% de todo o algodão da Turquia. É um triunfo econômico deslumbrante, mas a biologia do algodão é implacável. Esta planta é incrivelmente sedenta. A matemática visual aqui é assustadora. Para produzir apenas um único quilograma de algodão bruto, o suficiente para talvez 3 camisetas, são necessários até 10 mil litros de água. Multiplique isso por milhões de toneladas. O resultado é que o rio, que antes corria livre para o sul, agora é sugado para os campos agrícolas turcos. A água que dava vida ao Iraque agora veste o mundo. E com o sucesso do Eufrates, a Turquia voltou seus olhos para o próximo alvo, o rio Tigre, preparando o palco para o verdadeiro conflito. Foi assim que surgiu Ilizu. Se a barragem Atatürk foi o começo, a barragem de Ilizu é o ultimato. Esta estrutura é o vilão de concreto da nossa história. Com um custo de 1 bilhão e 700 milhões de dólares, ela foi projetada para bloquear o rio Tigre, a última grande artéria que restava, fluindo livremente para o Iraque. A construção desta barragem foi tão controversa que se tornou um escândalo global antes mesmo de o primeiro caminhão de cimento chegar ao local. No início dos anos 2000, governos europeus e bancos internacionais olharam para os planos e ficaram horrorizados. O Reino Unido, a Alemanha, a Suíça e a Áustria, que inicialmente iriam financiar o projeto, retiraram um pacote de crédito de mais de 600 milhões de dólares. O motivo? O desastre ambiental e cultural era evidente demais para ser ignorado. Eles disseram não, mas a Turquia disse: nós faremos mesmo assim. Ankara decidiu financiar a construção com seus próprios bancos, transformando o projeto em uma questão de orgulho e soberania nacional. A construção foi um épico de persistência. O canteiro de obras parecia uma fortaleza sitiada, enfrentando ataques armados e crises de financiamento. Mas em 2018, o monstro estava pronto. A barragem se estende por quase 2 quilômetros de comprimento, 1.829 metros de parede sólida. Seu reservatório foi projetado para engolir 10,2 quilômetros cúbicos de água. A Turquia utiliza um argumento jurídico afiado para justificar isso. Eles se recusam a chamar o Tigre de Rio Internacional. Em vez disso, usam o termo Rio Transfronteiriço. Pode parecer apenas um jogo de palavras, mas a diferença é brutal. Na visão de Ankara, enquanto a água estiver dentro das fronteiras turcas, ela pertence à Turquia, ponto final. É como se eles dissessem: a chuva caiu aqui, então a água é nossa. Quando as comportas de Ilizu se fecharam para encher o reservatório, foi como colocar um torniquete no pescoço do Iraque. O fluxo de água diminuiu e o pesadelo rio abaixo começou. Agora, vamos viajar centenas de quilômetros para o sul, cruzando a fronteira para o Iraque. Aqui, a realidade não é feita de estatísticas de eletricidade ou lucros de exportação. Aqui, a realidade tem gosto de sal e cheiro de morte. O Iraque é um país que vive no fio da navalha. 98% de toda a sua água superficial vem do Tigre e do Eufrates. Não há plano B. Quando a Turquia fecha a torneira, o Iraque seca. Os medidores hidrológicos começaram a mostrar números aterrorizantes. O fluxo do rio caiu para 30% a 40% da média histórica. Imagine abrir a torneira da sua cozinha e ver apenas um fiozinho de água suja saindo. É isso que acontece em escala nacional. Na província de Basra, no extremo sul, a catástrofe atingiu proporções bíblicas. Com o rio fraco demais para empurrar para fora, o mar avançou. A água salgada do Golfo Pérsico invadiu o leito do rio, subindo contra a corrente e envenenando o abastecimento de água doce. A água da torneira em Basra tornou-se um coquetel tóxico de sal, bactérias e poluição concentrada. Não estamos falando de água com gosto ruim. Estamos falando de veneno. Entre 2018 e 2022, os hospitais de Basra foram inundados por mais de 100 mil pacientes. Eram crianças, idosos e trabalhadores, todos sofrendo de cólicas agonizantes, diarreia severa e erupções cutâneas, simplesmente por beberem ou tocarem na água que chegava às suas casas. No campo, a situação é de partir o coração. Onde antes havia campos de trigo dourado, agora existem planícies brancas de sal. Sem água doce para lavar o solo, a terra morre.
A salinização transformou terras férteis, que alimentaram impérios por milênios, em crostas duras e estéreis. Búfalos de água, animais majestosos que são o símbolo da região, morrem de sede e ficam atolados na lama seca. Famílias inteiras cujas linhagens cultivavam a mesma terra há séculos estão empacotando seus poucos pertences e fugindo para as favelas das cidades, tornando-se refugiados climáticos em seu próprio país. Mas seria injusto e incompleto culpar apenas a Turquia por esta tragédia. A verdade é dura. O Iraque também é culpado por seu próprio sofrimento. Enquanto a Turquia construía o futuro com concreto e tecnologia, o Iraque deixava sua infraestrutura apodrecer no passado. O sistema de irrigação do país é uma relíquia, um museu a céu aberto de ineficiência. A estatística aqui é chocante. Apenas 20% dos canais de irrigação no Iraque são revestidos de concreto. O resto são valas de terra nua, cavadas décadas atrás. Tentar transportar água nesses canais é como tentar carregar água em um balde cheio de furos. A física é implacável. Sob o sol escaldante do deserto, a água infiltra-se na terra seca ou evapora antes mesmo de chegar às plantações. Estudos mostram que o Iraque perde até 60% de sua água dessa maneira. Pense nisso por um segundo. Mais da metade da água que entra no país é desperdiçada, jogada fora por pura falta de manutenção e investimento. Bombas enferrujadas da década de 70 falham constantemente. Comportas quebradas não fecham. É um sistema que sangra recursos. Portanto, o Iraque está sendo esmagado por dois lados, pelo bloqueio calculado da Turquia, a montante, e por sua própria incompetência a jusante. É uma tempestade perfeita de escassez. O custo humano e econômico é devastador, mas há algo mais que foi perdido nas águas de Ilissu, algo que nenhum dinheiro pode comprar de volta. Estamos falando de história. Para criar o gigantesco reservatório da barragem, a Turquia condenou à morte a cidade de Hasankeyf. Este não era um vilarejo qualquer. Era um dos assentamentos humanos mais antigos do planeta, habitado continuamente por mais de 10 mil anos. Imagine caminhar por ruas onde romanos, bizantinos, árabes e otomanos caminharam. Hasankeyf era um livro de história vivo, esculpido na rocha calcária. Cavernas neolíticas, minaretes medievais, túmulos antigos, tudo isso estava lá. Arqueólogos e ativistas imploraram, choraram e protestaram. O mundo assistiu enquanto a cidade era colocada na lista dos patrimônios mais ameaçados da Terra. Mas a engenharia não tem sentimentos. Quando as águas começaram a subir, foi o fim. 199 assentamentos foram afetados. Dezenas de milhares de pessoas foram forçadas a deixar as casas de seus ancestrais. A Turquia moveu alguns monumentos em operações de engenharia complexas, criando um parque arqueológico artificial, mas a alma da cidade foi afogada. Hoje, se você olhar para o lago calmo de Ilissu, não verá nada. Mas lá embaixo, sob toneladas de água escura, estão as cavernas onde nossos ancestrais acenderam fogueiras há milênios. Uma herança insubstituível da humanidade foi trocada por turbinas e eletricidade. O silêncio subaquático de Hasankeyf é o som ensurdecedor do progresso a qualquer custo. Se você acha que isso é um problema isolado no Oriente Médio, pense novamente. O que aconteceu no Tigre é apenas um capítulo de um manual global que está sendo escrito agora mesmo. A água é o novo petróleo e a geografia é a nova arma nuclear. Olhe para o rio Mekong, no Sudeste Asiático. A China construiu 11 barragens gigantescas no curso superior do rio. O resultado? O fluxo de sedimentos vitais para o Vietnã e Camboja caiu pela metade, e a água salgada está destruindo o celeiro de arroz da Ásia. A lógica é idêntica. A China controla a torneira e os países rio abaixo sofrem. Agora olhe para a África, para o lendário rio Nilo. A Etiópia está terminando a grande barragem do Renascimento, um monstro hidrelétrico com capacidade de 6.450 megawatts. Para a Etiópia, é a luz no fim do túnel da pobreza. Para o Egito, que depende do Nilo para 97% de sua água, é uma ameaça existencial. As negociações se arrastam há uma década sem solução. Estamos vendo o surgimento de uma nova e brutal lei da geopolítica, a lei do mais forte geográfico. Quem controla a nascente, controla o futuro.
Não importa o que digam os tratados ou as Nações Unidas. Se você tem o concreto e a posição geográfica, você dita as regras. O país a montante fala em direito ao desenvolvimento, enquanto o país a jusante grita pelo direito à sobrevivência. E até agora, o concreto está vencendo os gritos. O rio Tigre continua a fluir, mas é uma sombra do gigante que já foi. O Iraque está perdendo sua água, sua agricultura e sua estabilidade. A história da barragem de Ilizu nos ensina uma lição fria e inegável sobre o nosso tempo. Quando as leis internacionais são fracas, a justiça é decidida pela engenharia. A geografia tornou-se o campo de batalha mais perigoso do século XXI. A água, o recurso mais básico para a vida, transformou-se em um privilégio que pode ser concedido ou retirado por quem segura a chave das comportas. A pergunta que fica pairando no ar quente do deserto não é apenas técnica, é moral. Onde termina o direito de uma nação de acender as luzes e onde começa o direito de outra de simplesmente não morrer de sede? Enquanto as turbinas em Ilizu geram bilhões em riqueza, o rio abaixo carrega o peso de um futuro incerto, onde a próxima grande guerra pode começar não com um tiro, mas com o fechamento silencioso de uma barragem.